Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Vamos à nossa devocional de hoje? Quero ler para você Marcos capítulo 4, versos 31 e 32. Marcos 4, verso 31 e 32, que nos diz o seguinte: É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Hoje eu quero falar para você sobre plantado para crescer. Sim, Jesus está aqui falando no capítulo 4 de Marcos uma série de parábolas falando sobre a semente. Ela fala sobre o reino de Deus e compara a semente, que ela é plantada e cresce. E ele vai falando nessas parábolas sobre a importância de semearmos, sobre a importância de trabalharmos com um objetivo: dar frutos, frutificar. No texto que nós lemos, Jesus está falando sobre o reino de Deus. E ele compara o reino de Deus como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes plantada na terra. É a menor. Ela, olhando assim para ela, a gente nem pode entender como ela cresce tanto. Mas ele diz que plantada, uma vez plantado, ela cresce. Cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, inclusive abrigando as aves com suas sombras. Interessante que eu lembro também de Mateus 17, 20, quando o Senhor está falando que se nós tivéssemos a fé conforme um grão de mostarda, mandaríamos um monte sair do lugar e ir para o outro, e isso aconteceria, e que nada seria impossível. Para você ver da importância, não do grão, o grão é importante, mas de entendermos que, por menor que sejamos, ou que a nossa fé seja do tamanho tão pequeno que a gente acha, algo extraordinário vai acontecer quando nós exercemos essa fé, quando nós estamos plantados como semente e crescemos diariamente através da palavra, da oração, nos cultos, participando, falando de Jesus. Ele diz assim, ó: uma vez plantado, você foi plantado. A semente foi plantada no seu coração. Então, a tendência dela é crescer, se tornando maior ainda. Cada dia que você busca a palavra de Deus, busca Deus, intimidade com o Senhor, há um crescimento na sua vida espiritual. E essa planta, e essa semente que foi plantada no seu coração, que é a palavra de Deus, ela vai obtendo um crescimento, crescimento, e aí você olha e começa também a plantar semente no coração de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Com isso, o que você vai percebendo? O reino de Deus vai crescendo. As pessoas vão sendo impactadas com a palavra, influenciadas com a palavra de Deus, e o reino de Deus vai crescendo. Vidas são transformadas, casamentos são restaurados, jovens, adolescentes são alcançados, crianças, e o reino de Deus tem um crescimento fabuloso. E ele diz: de tal forma que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O crescimento do reino de Deus é tão grande que ele abriga todas as pessoas e elas se sentem seguras nos braços do Senhor, plantado para crescer. A semente que foi lançada está crescendo e você é um instrumento de Deus para o crescimento do reino de Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continue trabalhando, Senhor Deus, para que haja crescimento espiritual, que possamos entender que a cada dia com o Senhor há um crescimento, há algo novo acontecendo, e o Senhor vai colocando em nossa mente, nosso coração, na nossa boca, palavras para que a gente possa também divulgar, influenciar outras pessoas.
Continue, Senhor Deus, trabalhando em nosso coração, continue trabalhando na nossa família. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Marcos, da Primeira Igreja Batista no Paiol, e te convido a nos seguir nas nossas redes sociais. Que você tenha um dia na presença do Senhor. Amém?